Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º/11 a 30/11/2014. Novembro de 2014, 120 mil reais. Vamos para 2019 agora? Vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Bom, a gente hoje vai conversar com um arqueólogo, mas também é teólogo e pastor. E pastor, né? Cara, eu tô muito curioso pra entender. E pastor ao mesmo tempo. Então, é o Rodrigo Silva. Cara, obrigado por ter aceito vir aí conversar com a gente. Poxa, o prazer foi meu. Tô empolgado com a nossa conversa. Eu vou confessar, eu vim ao caminho aqui ouvindo vocês entrevistando meu ex-professor Pondé, que eu fui aluno do que Pondé. da hora, Ele nem nossa. sabe que eu existo, mas eu fui aluno dele. Da hora. Lá na Assunção. Agora sabe. Agora sabe. E eu lembro que você falou que o primeiro filósofo que decifrou monarquês Foi, cara. foi monarquiano. Sim, o Pondé é muito legal. Ele consegue conversar sobre qualquer coisa aí interessante. Tô lendo o livro dele, inclusive. Ah, é? Qual deles? Cara, eu não sei. Tá Legal, vai lá. Mas é que o título... o guia do politicamente incorreto. Tem um de filósofo, tem o guia politicamente correto e tem um de filosofia dele, eu sei qual que você falou. Pois é, eu tô lendo no Kindle, então A gente não já tem... podia ter trazido o nome, né, Janzão? É a religião É dele. religião, eu sou igual judeu, não come carne de porco, não come o bacon. Tá perdendo, cara. Tá falando Bacon é sério muito bom. mesmo? Uhum, eu não como carne de porco. Tem muita coisa que a gente segue, mas não é só por religião, pelo prazer da religião. Tem uma coisa que a gente chama de reforma de saúde. O ideal é você cuidar do seu corpo para que você tenha a mente sã. Mens sana, corpore sano. Que em monarquia significa mente. Isso é em português, na verdade. Mas então o que acontece? Na verdade, aquilo é latim. É latim. Não, o que ele ia explicar agora. É. Ele ia traduzir para português. Exatamente. Né? Por isso que é bom ter duas línguas. E antes, deixa eu só explicar para vocês como é que é importante, monarca, ter duas línguas. Diz que um cachorro, uma vez, um gato estava correndo atrás de um rato. E o gato corria, o rato corria, o gato corria, o rato corria. Daqui a pouquinho o rato entrou dentro do buraquinho e só escutou o gato lá fora, né? Miau, miau, miau. Daqui a pouquinho silêncio. Uau, 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 uau. Latido. O rato colocou a orelha na parede. Tem um cachorrão aí fora. Tô livre, né? Beleza. Saiu faceiro. O gato aparece, pega ali pela pata e vem levando até a boca. Ele, espera, gato! Cadê o cachorro? Acabei de escutar um cachorro latindo agora. Meu amigo, nesse universo competitivo, quem não fala duas línguas tá ferrado. Então aprenda, viu? Tá certo, importante. O cara é muito desaforado. Vem no flow e ainda conta piada ainda. Você pode sem contar graça piada, cara. que- Fica à vontade. Não, se você quiser um show de piada sem graça daquela nerd, eu tenho várias aqui, viu? Pode mandar à Começando. vontade. Minha esposa tá ficando vermelha de vergonha ali. A gente já conversou com o Marcos Castro, então a gente tá vacinado. Como diz o provérbio, mico aqui se faz, aqui se paga. Mas da piada, por que eu até contei piada? Porque piada também é uma forma de saúde. Sim. Aliás, eu até falo, se o cara não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele. Eu já começo por aí. Você tá entendendo? Se o cara não tem bom humor, o cara que ri demais é doido, mas o cara que não ri nunca... Também é doido. Porque o Deus que eu acredito é um Deus de bom senso de humor. Porque ele criou a gente é uma piada. E se você olhar na Bíblia, Jesus é um camarada bem-humorado. Então o humor também faz parte da saúde. Então como é que a gente entende? Uma saúde legal não vai apenas manter a sua mente lúcida, mas como a gente acredita também no transcendente, lá de cima, em Deus, isso me permite ter uma melhor comunicação com Ele, para poder entender as coisas dele e honrar o melhor presente que Ele me deu, que foi o meu corpo. Então, quer dizer, se eu te dou, sei lá, eu lembro que quando eu era criança, o meu tio me deu um cachorro. E a melhor maneira que eu tinha de honrar o presente do meu tio era cuidando bem do cachorro. Então, Deus me deu o meu corpo. Então, eu cuido. Então, o que tem a carne de porco a ver com isso? Na verdade, o ideal seria até não comer carne nenhuma, o vegetarianismo. Mas, como Deus não é radical, pelo menos algumas carnes na Bíblia, ele sugeriu que o povo não comesse. Se você for olhar, por exemplo, os judeus têm muita comida kasher, ou kashrut, como diz no plural. Não come carne de porco, não come carne com sangue, tem uma série de restrições. Então a gente tem também, não tanto como judeu, mas eu não como alguns tipos de alimentos e procuro cuidar do meu corpo com os alimentos naturais, né? Que é a luz solar, exercício físico, que aliás eu não estou fazendo tanto, mas deveria. Luz solar, exercício físico, beber água. Se você não bebe 2 litros de água por dia, você já está doente. Então eu tenho muitos amigos médicos, mas eu não quero pagar o salário deles. Tá certo, tá certo.
Não, e esse negócio que você falou de ter 2 línguas é realmente importante. E dizem também alguns estudos que a pessoa, quando ela tem 2 línguas, ela aprende 2 línguas, o cérebro dela muda. E ela... Pensei que fosse meter uma piada. Eu também. Já tava esperando aqui, cara. Não, eu não me atrevo porque eu sou ruim também. Mas, tipo, o cérebro ele vai se moldando para ele comportar essas 2 línguas. Isso te torna uma pessoa mais inteligente, tá ligado? Dizem que pessoas que aprendem 2 línguas ficam mais inteligentes no final da conta. Não, o interessante é depois que você aprende tu 2, que é o burro do Flow, pô. Fica mais fácil a terceira, a quarta. E mesmo que você não tenha um domínio pleno da língua, pelo menos do gênio dela, da base dela, dá pra você ver coisas que no outro idioma eles têm uma forma de expressar que a gente não tem no nosso. É verdade. Isso ajuda muito na filosofia. Pode crer. Não faz esse negocinho, que eu até lembrei de uma aqui. Ixi! Lá vem. Cara, eu vou te contar. Você sabe que eu falo que às vezes nas religiões também tem muito crente pantufa. O que eu chamo de crente pantufa? Aquele que em casa dá conforto, na rua dá vergonha de usar. Você tá entendendo? Tá. E, cara, esse negócio de ser pastor, ter com a igreja, infelizmente, por causa de alguns maus exemplos que tem por aí, muita gente pensa que o cara... Olha, aproveitando que tem um pastor lá, ele vai também oferecer uma água consagrada em Jerusalém. Pra eu comprar. Pra comprar e tudo mais. Aí, quando eu tava vindo pra cá, eu tava vindo direitinho e tal, aí ligou pra mim, eu não vou fazer merchan pro camarada, pro sujeito não merece. Mas eu pensei que era o Serginho que tava me ligando, porque o Serginho mandou mensagem e eu tava pegando meu cunhado no hotel. Aí um carinha assim, Rodrigo Silva, aqui eu sou o editor da revista tal, quando essa revista sair, o pessoal vai saber que eu vou dar um furo de reportagem dele. Vou avisar aqui. Rodrigo Silva, é verdade que você tem segunda renda, que o seu canal do YouTube é monetizado, não sei o quê? Então eu falei, meu amigo, primeiro, como é que você conseguiu meu telefone? Segundo, não, porque a gente fez uma investigação e tudo, e você tem empresa, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Eu falei, meu amigo, aí eu fiquei pé. Eu falei assim, escuta, eu estou em São Paulo, descendo agora para dar uma entrevista importante, um podcast e tudo, e você vem me ligar aqui para perguntar se eu tenho segunda renda. Cara, vai te catar, vai ter mais o que fazer, né? E você ainda se diz crente. E era um crente, porque normalmente os caras que ficam nessa são os ateus. Não, exatamente, eu vou te falar, eu não sou ateu, mas o maior argumento pro ateísmo são alguns crentes. Pode crer. Você tá entendendo? Porque eu sei que a minha vida é a única Bíblia que muita gente tá lendo fora da minha religião. A única coisa, talvez, que você vai conhecer de um adventista do sétimo dia é o Rodrigo. É a primeira mensagem que eu tenho da minha fé, sou eu mesmo. Aí vem o cara, não, mas ele continua insistindo. Mas vem cá, mas você não respondeu a minha pergunta. Você tá, mano, porque a gente checou aqui, eu falei, meu amigo, vai checar a Bíblia, você não é crente? Vai pesquisar a Bíblia, vai ler um bom filósofo, um bom livro, ou vai pregar o evangelho. Aí, ele pegou, e gente, eu tô falando pra galera que eu sei que deve ter milhares de pessoas ligadas aqui, vão saber. Aí eu falei assim, então tá bom, e agora pela primeira vez, numa audiência, eu vou falar com vocês os meus ganhos. Boa, tá bom? boa. Falei com ele aqui, falei assim, olha, a TV Record me paga um salário maior do que o que eu ganho no NASP como professor. Você dá aula no NASP? Eu dou aula no NASP, Engenheiro que Coelho, o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Da São hora, 3 da hora. campi, 4 com o EAD. Eu dou no campus de Engenheiro Coelho. O salário que eu ganho da Caralho, o Record... cara mandou o plural de campus certinho, né? O cara é professor. Na moral. MC Rodriguinho. Mas aí eu sei que eu virei para ele e falei assim, olha, por que... Então liga lá para a contabilidade do NASP e vê com eles que eu tenho um salário da Record maior do que o que eu ganho do NASP. Sabe com quanto que eu fico? Não. Falei, chuta, você não é um bom jornalista? Não. Falei, 0. Eu dou 100% para a instituição. Pra igreja. Por quê? Porque a gente está querendo construir um museu de arqueologia lá. Tô falando lá, toda vez que eu faço uma viagem para Israel como guia, o pessoal fica doidinho lá, pode ganhar 2, 3 mil dólares por viagem. Uma viagem dá 12 a, às vezes, 22 mil reais de lucro. Porque, né, mesmo dividindo com a equipe e tal. Com a equipe e tudo. Sabe quanto que eu fico? 0. Eu fiz um curso agora de mentoria em arqueologia bíblica, deu 380 mil reais lá para ajudar a construir o museu. Dá para eu pegar e juntar isso. Agora é lógico, uma grana, eu tenho direito autoral de livros, do YouTube, mas não tem nada errado em ganhar dinheiro, tem nada errado em ganhar, aí não ele falou isso. assim, tá, mas você não respondeu minha pergunta. Eu falei assim, meu amigo, eu não vou nem responder. Você tá entendendo? Mas eu sei que eles vão usar isso, então já tô dando aqui para vocês. 100%. Então, enquanto tem muita igreja que o camarada fica tirando dinheiro dos membros, a questão é um pastor que está doando. Eu podia pegar tudo isso para mim. Podia. Agora, por que... Não ia ter nada errado com isso. Não tinha. Porque Agora... o dinheiro que tu tá ganhando é o dinheiro do seu trabalho, Claro, não é um dinheiro religioso. É que na igreja adventista, a gente tem um costume um pouco diferente das outras. Todo mundo que é pastor na igreja, ele tem um documento que ele assina de conflito de interesses. Não estou falando que isso aqui tem que ser para todo mundo, não. Tá.
Eu tô falando como é lá. Entendi. Você entendeu? Igual o podcast. Eu fui no Vilela, ele tem os esquemas dele, vocês têm os aqui. Não é que ele tá certo, vocês estão errados. É outro formato. Outro esquema, né? sim. Então, na Igreja Adventista, eles entendem assim. Você tem o seu salário de pastor que não é alto, e a igreja te dá a ajuda de custo. Por exemplo, se você é um pastor que mora em São Paulo, eles vão te dar um aluguel para você morar em São Paulo. E o salário é o mesmo de todos os pastores adventistas do Brasil. Entendi. O presidente da divisão sul-americana, que é a maior, é como se fosse o nosso bispo, ele tem o mesmo salário do pastor da igreja de Jegue de Dentro. Você está entendendo? O mesmo salário. Então você não vai ver um cara andando de helicóptero e o outro com um fusquinha ou pegando um ônibus. Ah, legal. O que diferencia são três coisas apenas. Letra A, quando você entra ganhando 70 pontos no teto e vai subindo. Letra B, os auxílios variam de local. Por exemplo, se o cara é pastor de uma igreja aqui em Moema, o aluguel que a igreja pagar para ele morar em Moema é muito mais caro do que o aluguel que ele paga em Jegue do Ceará, sei lá. Você tá entendendo? Eu, como tô no NASP lá, que eu tô a 10 minutos da sala de aula, eu não tenho a mesma auxílio de quilometragem, de gasolina, de um camarada que tem que cuidar de membros a quase 40, 50 quilômetros de diâmetro. Só isso que muda. E, veja bem, vocês viram, eu conversei no início que eu não gosto de título, não gosto dessas coisas, mas pela titulação que eu tenho 2 doutorados, um pós-doutorado, eu já recebi proposta para ganhar 3 vezes mais dando aula. Mas eu estou feliz porque não me falta nada. Então, como eu tenho esse contrato com a igreja, não é a igreja que está me explorando. Você está entendendo? Quando a Record veio me pedir para auxiliar lá nos programas dela lá, das novelas e tudo, eu falei, pronto, agora vocês me autorizam? 100%, estou lá. Agora, livros, eu sou um acadêmico, eu tenho que produzir. Eu até trouxe uns livros aí pra vocês. Legal. Agora, só que o cara vem me encher o saco, então eu já vou furar a notícia dele, dizendo pra todo mundo aqui, se vocês virem um jornalzinho falando assim, Rodrigo Silva atendeu, Rodrigo Silva tem faturamento de YouTube, Rodrigo Silva tem livro, tenho sim, não tem nada escondido, não tô pegando dinheiro de ninguém e nem estou quebrando o contrato com a igreja que é ter um segundo emprego. Ah, sim. Você tá empreendendo, isso é ótimo, cara. Eu prefiro você ganhando dinheiro através do seu trabalho, do seu talento, do que você. Porra, em sendo uns pastores clássicos, ou pelo menos aquele, o pastor que é mal falado aí, né? Que é aquele cara que fica pedindo dinheiro do crente. Sabe onde é que vem a minha alegria? Agora eu vou falar com vocês o 14º salário. E desculpa, como eu sou crente, é igual assim, um de vocês é carioca aí? Eu sou. Fala isqueiro. Ah, tá ligado. Agora fala chiqueiro. Agora fala chiqueiro. Então não adianta, você vai falar a mesma coisa. Então, como eu sou crente, eu tenho meu sotaque de crente. E no meu sotaque de crente, olha como é que Deus trabalha. Bicho, eu vou ser franco com vocês. Eu perguntei pra Deus assim, Senhor, o Flow tá me chamando. Outros canais estão me chamando. Poxa, o senhor deve ter algum plano pra isso, porque eu não vejo, não é nenhuma falsa modéstia, eu não vejo em mim aquele perfil do cara interessante pro pessoal convidar. Tô sendo sincero, não é? Porra, tu é um arqueólogo que é pastor, cara. Mas interessante, assim, sim. Senão não tinha tantas views que estão dando, seus passos. Exatamente, mas eu falei, se o senhor quer, eu só peço ao senhor uma coisa, o senhor vai comigo pra eu não fazer nada que vá trazer, sem manchar a imagem pro senhor e para aquilo que eu represento. Aí, cara, na hora aconteceu isso, eu falei assim, puxa, mas sacanagem, é pra me desestruturar na hora de conversar com os caras. Mas olha como é que interessante. Eu desci do carro, nervoso, eu sou humano, pô. Até Jesus, na cruz do Calvário, ele falou, Elah, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste. Né? Ele falou dois lobadinhos aqui no aramaico. Então, aí agora tu me diz o que significa xerecanta labachúria. Aí você tem que entrevistar um pentecostal. Então vamos de novo, então. Qual que mandam aí, Serginho? Cara, eu não lembro. Tem um bom aí, pô. Mas aí o que acontece? Quando eu desci, chateado com isso, eu tava tremendo. Até esqueci a máscara, que o meu cunhado pegou o carro para levar lá para trocar algumas coisas, e eu desci, eu tava muito chateado. Agora, poucos minutos agora. Eu entrei no hotel, aí o garçom que tava lá, eu pedi uma água. Eu falei assim, ô, senhor Rodrigo, e tudo. E eu nem percebi que ele estava me chamando pelo nome. Eu falei, meu amigo, eu queria uma água e tudo, mas desculpa aqui, eu não estou hospedado aqui, é o meu cunhado, eu nem estou com dinheiro aqui, que a carteira ficou dentro do carro. Não, senhor Rodrigo. Fica aqui, ó. Eu falei assim, meu amigo, obrigado, desculpa, eu tô tendo... O crente tem provação, mas olha, eu te assisto, você é um homem de Deus, não tem... Deus vai te usar onde você vai. Aí quando eu tô chegando aqui, o rapaz me tratou tão bem lá embaixo, a sua vizinha aqui, tava no frio ali esperando.
pra eu tirar foto com as duas crianças. Um filho Caraca, dela e que uma maneiro. Josué, Maneiro. viu sobrinho, vizinho de vocês aqui, chama Josué, e a menina acho que é Maria Isabel, se eu não me engano. Os menininhos vieram, me deram um abraço. Ô Igor, eu vou falar pra você uma coisa, cara. Hoje, aqui, do seu lado, eu tive uma parcela do meu 14º salário. Entendi, que é o pagamento em amor. Então vem uns caras Eu ia querendo falar te fritar. tesão, mas é errado. Você tá nesse entendendo? contexto. Vem uns caras querendo te fritar, aí o paizinho lá do céu fala, calma, meu amigo, olha, esses caras estão querendo te fritar, mas isso é bom pro Josué. O menino deve ter uns 4 anos de idade, 3 Assim. anos. Então, assim, cara, eu sou muito feliz. É terapêutica a minha vida. E olha que a gente tá falando aqui, teve depressão até pouco tempo. É mesmo? Muito tempo de depressão ou não? Ou foram... Depois tratei quero, bastante. quero saber mais Falo, sobre isso. Falo sim. Os braços de Jesus ali tá com... Não, Jesus ressuscitou. Entendi. É porque tá com fincado um prego ali. Ah, verdade, eu acho que tentaram entrar nessa. Não, pode ser de um crucificado. eu acho que é. Você quase acertou. Eu vou salvá-lo. Vou salvá-lo. Vai. Vou salvá-lo. Em 1967, depois da Guerra de 6 Dias, Israel estava reconstruindo Jerusalém. E o pessoal estava passando o trator, isso é verdade aqui, não é piada não, em cima de um bairro que eles estavam construindo uma coisa habitacional chamado Givat Hamivtar. Significa colina das flores, alguma coisa assim em hebraico. E eles bateram num túmulo do 1º século. Eita. Quando eles abriram o túmulo, lá dentro tinha as caixas de pedra, que eram os caixões com os ossos, a gente chama de ossário, ou ossuário. E dentro de um desses estava um calcanhar com um prego atravessado. Um prego atravessado no calcanhar mesmo, tá? Não sei se vai ficar chato eu botar aqui. Eu sei que aqui, ó, é mais ou menos o prego colocado aqui, ó. Entendi. Foi o único exemplar encontrado até hoje de um crucificado. E o nome do sujeito estava escrito na tampa, Yohanan ben Hagakol. Foi o único exemplar de um crucificado encontrado até hoje. Por quê? Roma crucificou milhares de pessoas. É que a pessoa que era crucificada não tinha direito a um sepultamento digno. O corpo dele era jogado num lixão mesmo, numa piscina chamada Putenescum. Putenescum. Eita. Putenescum. Quando você fala isso, é putrefação. Putenescum, Entendi. vem do latim. E ficava ali. Mas esse cara talvez teve aquela exceção à regra que a família conseguiu o corpo dele para sepultá-lo. Não era Jesus, o nome dele era Yohanan. E a gente consegue, por levantamento legístico, a ter uma ideia de como era a posição de um crucificado a partir da alçada de Yohanan ben Hagakol. Posição que ele foi crucificado, não? Que ele foi crucificado. entendi. Que é muito diferente dos livros clássicos É que a mesmo? gente tem aí. Como Bem que ele diferente. tinha sido crucificado? Aí eu não sei como é que é o esquema da câmera. Dá pra mostrar aí se tem algum nome que exemplifique? Coloca assim... Crucifixion. Escreve em inglês é melhor. Crucifixion. Eu vou soletrar o Hagakol para você. H-A separado G-A-K-O-L. Vou ver se vai aparecer alguma coisa aí. Se você colocar no imagens, vai aparecer pra gente. Se eu soubesse que tinha esse recurso aqui, eu podia trazer. Só dá uma mais. filtrada pra ver se não tem nenhuma rola. Exatamente. Tá suave. Ó, o ossuário dele tá aqui, ó. Esse aqui em cima. Não sei se dá pra dar um clique maior nesse aqui. Ó, esse foi o ossuário. Ele tá escrito, ó. Yohanan ben Hagakol, em aramaico, em hebraico. Tá vendo? João filho. Rabiscado aqui, né? É riscado, exatamente, Entendi. que ele escreveu no lado. Ali tá escrito. Yohanan é o primeiro nome aqui em cima. Ben é aquela primeira letrinha, o outro que parece um rabinho assim, Ben Hagakol. Agora sobe aí que vai aparecer mais coisa aí. Deixa-me ver. Putz, Coloca mas- assim, Position Crucifixion. Vai sair agora. Position. Não, deixa assim. Deixa junto, só adiciona. Position. Ainda não deu. Ah. Aqui, ó. Sobe mais um. Aqui, ó. Saiu aqui, ó. Ah, Tá meio desfocado assim, mas dá pra ter uma noção, né? Ali debaixo da cruz tinha um banco chamado sedícula, em latim, que era onde você descansava as pernas. E no início, o Dr. Haas, da Universidade Hebraica, Dr. Tsaferes, melhor, pensava que era desse jeito aqui de baixo. Aponta, por favor, Igor. Assim? É assim. Tá. Por isso que o prego pegava os dois calcanhares, né? Depois Meu Deus, que supuseram que fosse aquela lá de cima. Aquela ali. Hoje está mais essa aqui, ó. A pessoa fica... É que tá desformatado, eles esticaram o desenho aí, mas galera, ao vivo se faz... É o que a gente tem aqui, É o né? que a gente tem aqui, então você imagina aí.
Jesus provavelmente foi colocado nessa posição, Assim, sentado. Entendi. sentado. E para respirar, você tinha que levantar e fazer um esforço e arrebentava com o ciático. Entendi. Isso aqui. Só que isso aqui não matava a pessoa. A crucifixão, a pessoa ficava morto 3 dias, ficava vivo, assim, agonizando 3 dias. Ele morria de desidratação e tudo mais. Entendi. E quando eles queriam apressar a morte da pessoa, eles quebravam as pernas, praticando algo que a gente chama de crurifragium. Quebrar as pernas, que a pessoa morria asfixiada. Ah, que idiotice minha. Tu tem aí? Eu exemplo? tenho aqui. Aí, já pensou? Se eu quisesse fazer merchan, eu tinha apresentado meus livros aqui. Já, verdade. tá bom? Pô, bonitão esse livro aí, Bonitão, cara. grandão. Ó, eu não sei se você quiser. Vamos fazer o seguinte: eu tinha trazido esses livros aqui pra dar pra galera e pra vocês. Se você quiser sortear um desses pro pessoal aqui, depois eu mando um outro. Manda, eu Pelo quero correio, sim, quero tá sim. bom? Nossa, esse daí é, porra, que livro bonito, cara. Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus que eu escrevi. E aqui eu tenho a foto. Esses livros todos eu escrevi aqui porque eu perguntei pro Serginho, e quantos são? Ele falou, uma galera aqui. Eu falei, então eu vou levar todos os livros que eu escrevi. Como é o nome desse livro? Esse aqui é a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Entendi. Mas como é que era o nome de Jesus na época dele? Yehoshua. Ou Yehoshua. Aqui, olha. Dá pra. Serginho, me ajuda aí. Se tu botar Como na é que eu frente da tua coloco cara aqui? aí, dá pra ver. Aqui? Assim, Na não. sua cara, na Assim, frente da faz sua cara. assim. Ó. Não. Só que virando É, pra aí ele. vira Aqui, pra ó. cá. Aqui, Põe, aquela mostra câmera ali, vocês ó. aqui, ó. Esse desenho aí é o desenho do calcanhar. Tá bom? Dá pra Com ver, o prego né? atravessado. Ó. Eu tirei essa foto lá e aí nesse QR Code eu coloco assim, eu quis que o livro ficasse mais didático possível. Aí eu pus QR Code que se você colocar ali, você assiste um vídeo que eu gravei no Museu de Israel Que da mostrando a hora. peça. Ó, isso é inteligente, legal. Você entendeu? Aham. E aí mais pra frente tem o desenho da crucifixão também. Caraca, maneiro. É a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus. Ó, Que já que livro eu, bonitão, olha aqui. Bonitão Então, olha, mesmo, douradão. eu não sei se vocês fazem isso aqui, estou quebrando o protocolo. Não, demorou. Esse aqui é o Escavando a Verdade das Onde é Casas que tu Publicadoras vende Brasileiras. isso? Tudo se acha pelo Amazon. É. Escavando a verdade. Tem digital também? Tem e-book. O Ceticismo da Fé, que esse é o que eu escrevi justamente pro cara que tem uma mente inquieta como a minha. Você entendeu? Porque eu também sou filósofo. Isso aqui é sobre Eu fiz acreditar filosofia. ou não em Deus? Exatamente. Interessante. Caramba. E esse aqui é a Bíblia de Aleph e a Ômega. Como é que os livros da Bíblia foram escritos? Será que foi tudo uma coisa de Niceia mesmo? Por que a Bíblia chama Bíblia? É um ABC da Bíblia para quem quer conhecer a Bíblia como livro, né? Então tem a Bíblia de Aleph e a Ômega, Escavando a Verdade, o Ceticismo da Fé e a Enciclopédia Histórica, que eu mando um outro para vocês depois. Esse aí vocês... Tá, legal. como é que é? Um concurso. A gente vai fazer um concurso de Sócrates. Concurso. Não sei se eu pus em problema, gente. De repente nem podia. Porque Não, é um concurso não é de merchan, Sócrates. não. É porque vocês falaram aí, Pode Flávio. fazer merchan, pô, não tem problema. Merchan? Claro, Você total pode. Se tiver, Então inclusive, tá bom. alguém Já que te vocês gostam de patrocina. bebida alcoólica e eu não, eu vou fazer um merchan aqui. Tá. Faz, mano. Cervejas Caracu. A cerveja que tem a sua cara. Olha ele. Isso é pra vocês que bebem, viu? Eu faço É o Indiana seguinte, Jones. Exatamente. Indiana Jones e Jurassic Park. É a maneira mais fácil de entender. Tem algumas técnicas que são parecidas. Por exemplo, estratigrafia. A gente olha, só que eu não trabalho, por exemplo, com o período Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico. Eu trabalho mais com o período do bronze, idade do ferro, período persa, grego, romano, bizantino e assim Quando vai. tinha civilização, né? Exatamente. Da invenção da escrita pra cá é mais a minha praia. Pode da crer. invenção da escrita pra trás, O que veio antes? Ser pastor ou ser arqueólogo? por que pareça, foi ser pastor. Foi um lance Não, até né? Na muito verdade, não é legal. muito- foi o que eu imaginei. É, porque olha que interessante. Quando eu fiz o meu primeiro doutorado, foi em teologia. E ao mesmo tempo que eu fazia o doutorado em teologia em grego do Novo Testamento, eu fazia faculdade de filosofia. Foi aí que eu tive a oportunidade de ser aluno do Pondé. Entendi. Lá no Centro Universitário Assunção, e a PUC também era ligada lá. Então eu fazia o doutorado à tarde e a faculdade de manhã, e 2 dias da semana eu voltava para Engenheiro Coelho para dar aula. Aí eu fiz... quando você faz o programa de doutorado, na época da tese, você tem o major e o minor. Você tem uma área de concentração maior e uma menor. A minha maior era grego do Novo Testamento. A menor, eu escolhi arqueologia bíblica, mas por uma única razão. Eu falei, vai ser a minha única oportunidade de conhecer a Terra Santa. Aí eu fui pra lá. Cara, quando eu Legal. cheguei lá, que eu vi a arqueologia, eu me apaixonei tanto pelo negócio. Aí escavei em Shahar Golan. E fiquei muito empolgado com a coisa. Aí comecei a fazer outras escavações, fui escavando, aí fiz um curso pela Universidade Hebraica. Depois eu fiz um pós-doc em arqueologia
pela Andrews University, lá dos Estados Unidos. Depois eu fiz o outro doutorado em arqueologia na USP. E foi muito bacana. A primeira vez que eu fui para Jerusalém, quando eu estava voltando, eu lembro que tem uma frase que os judeus falam muito, que vem desde a época do cativeiro babilônico, Lashana Rabaa ve Yerushalayim, ano que vem Jerusalém. O cara falou, você vai voltar aqui? Eu falei, nunca. Porque voltar lá... Então eu falei, calma aí. 1998. Ano que vem Jerusalém, aquilo tudo? Lashana, ano, né? Lashana Rabaa, ano que vem, Yerushalayim, Jerusalém. Né? Estaremos em Jerusalém. Porque os judeus, quando estavam presos no cativeiro, em Jerusalém destruída, a esperança deles é que no próximo ano a Páscoa fosse celebrada em Jerusalém. Então criou-se um lema. Eu falei, nunca. Voltar a Jerusalém é como se Armstrong falar que é voltar à Lua. É uma vez só. Mas olha, Deus me abençoou tanto que nesse lance de ir para escavar e ser guia, eu consigo ir, porque embora eu não receba salário por isso, eu tenho a minha passagem da minha esposa garantida. Sim, você pode ir lá aproveitar as Você está entendendo? Exatamente. Eu vou para trabalhar. Porque o dia inteiro mostrando sítios arqueológicos e tudo, quando vai para escavar também, a universidade também ajuda nesse sentido e tal. Cara, eu já fui mais de 30 vezes. Da hora. Como que é uma escavação lá? Como é que funciona isso? Bom, é tipo, é igual um filme, tem umas barraquinhas, tem e uns caras assim com as vassourinhas. Não, aí você não... Eu não sei que filme você está assistindo, porque filme que eu conheço de arqueologia, literalmente, arqueologia é uma vida em ruínas. É o seguinte, você primeiro... você tem o sítio arqueológico, depende da grana também, porque Israel tem mais de 30 mil sítios arqueológicos mapeados. Caralho! Mas nem 10% está escavado, porque Israel é um país persona não grata onde ele está ali. Todo mundo é inimigo de Israel, com exceção da Jordânia e do Egito. Agora também tem relações diplomáticas com Bahrein, Arábia Saudita, alguma coisa assim tudo. Mas Israel ali sofre muito, então eles têm que gastar muito dinheiro para a segurança nacional do país. Então os arqueólogos dão aula no período letivo e em julho que escavam. Poucos sítios arqueológicos funcionam fora do período do verão, estou falando verão, hemisfério norte. Então você tem as quadrículas, e como é que você descobre que ali é um sítio arqueológico, por exemplo? Tem várias maneiras. Acidentalmente, a Vênus de Milo, por exemplo, foi encontrada porque o cara estava arando a fazenda dele e encontrou a Vênus de Milo. Sério? É que o Brasil, Jogada? Jogada, porque o Brasil é um país de história muito nova, 1500 para cá. Então qualquer coisa que tem 200 anos, pô, antigão. Israel, Jerusalém foi construída e reconstruída, passou pelos cruzados, pelos mamelucos, pelos persas. Cidade que tem 2.000 anos, 3 mil e tantos anos. Cara, que loucura que a Vênus de Milo tava assim jogada. Era uma floresta, assim? Não, não era floresta, era uma fazenda mesmo. Isso não é normal. Mas ela tava só parada no meio da fazenda? Não. Tava no chão. O cara foi fazer um buraco ali, soterrado, e ele achou. Muitas. Mas quantos anos ela ficou soterrada lá? Isso é muito loucura, Mas fica, né, mano? Isso é normal lá. Se você for, eu não sei se você já foi uma vez à Itália, lá no Vaticano. Nunca fui. Tem o Museu do Vaticano. E tem um museu ali cheio de estátuas. Tem a estátua do Laocoonte. Foi encontrada também numa fazenda, assim. Então o pessoal encontra. Às vezes um arquiteto, um engenheiro, está fazendo uma obra, encontrou alguma coisa. No Brasil acontece isso em menor escala. De vez em quando acontece. No Rio de Janeiro, os caras estão encontraram uma coisa lá antiga. Então vem a gente aqui no Brasil chama IPEM, que é o Instituto de História daqui do Brasil. Lá é o IAA, Israel Antiquities Authority. Eles vão, então, mapeiam. Aí você pode ter uma arqueologia de resgate, que, olha, você tem 20 dias para limpar tudo. Ou você pode entrar com uma ação com o governo, pedir para mudar aquela plana, uma rodovia, por exemplo, que é muito importante que encontrou ali. Aí faz as quadrículas, escava, depois cobre, volta no verão seguinte e escava. É um trabalho meticuloso. Como que escava isso aí? Tem várias maneiras de escavar. Mas geralmente você faz as quadrículas, então imagina como se fosse um grande tabuleiro de dama. Cada um fica dentro da sua quadrícula e vai escavando, não é fazendo buraco não, você vai ter que descer no nível por igual. E vai percebendo a estratigrafia. Porque o que acontece? Vamos supor que aqui... Eu vou bagunçar um pouquinho o seu negócio aqui. Fica à vontade. Vamos supor que onde está o livro aqui fosse uma cidade. Tá. Dessa cidade bonitinha, construída, veio a ação do tempo, terremoto, guerra, destruição, abandono, o pessoal abandonou. O pessoal na época não tinha trator para fazer uma terraplenagem como hoje, ou terraplanagem. Aí você vinha e constrói outra cidade por cima. Repete o mesmo processo. Guerra, ação do tempo, Como eles constroem por cima? Eles não reformam? Eles jogam terra, sobem o nível e constroem por cima? Exatamente. Joga terra, constrói por cima. Isso eu estou falando há 3.000 anos atrás, 3.400 anos atrás. Construiu uma outra cidade.
Aconteceu a mesma coisa. Veio ataque, guerra, abandono, botaram fogo e tudo. Veio um outro pessoal, construiu outra cidade. Depois eu arrumo de novo os escudinhos. Não, aí. fica à vontade. O que acontece com o passar do tempo? Você vai formando uma colina de camadas arqueológicas. O que está mais embaixo é mais antigo, o que está em cima é mais novo. Aí que vem um lance que pouca gente sabe. O grande dilema do arqueólogo é que para descobrir o passado eu tenho que destruir o passado. Vamos supor que essa segunda camada Faz aqui sentido. seja do período grego. E aqui em cima eu tenho do período romano. Para eu escavar o grego aqui eu tenho que destruir o romano. Então por isso que você nunca escava tudo. Você deixa uma parte sem escavar. Aí você vê as camadas e você vai montando a estratigrafia. Isso é estratigrafia. É diferente da estratigrafia do cara que mexe com o dinossauro lá, com o Fred Flintstone lá, né? Porque... Ele tem que cavar muito. Então o que acontece? Nesse processo aí, o camarada vai mexer com paleozoico, cenozoico, é ver o osso do dinossauro ou não. É construção humana. Então pela cerâmica local, carbono 14, que você usa no material orgânico, você vai datando os estratos. E fala, isso aqui é um período tal, isso aqui é o período X, o tipo de cerâmica. E vai escavando, pegando as peças, leva para o museu e vamos recontando a história, uma história em fragmento. Entendeu? O passado da humanidade é um quebra-cabeça de 10 mil peças, 9.500 foram pro Beleléu. Pode crer. E é fácil, tipo, quando você começa uma escavação, é certeza que você vai encontrar algo muito relevante historicamente ou tem muitas escavações onde não se encontra nada? Não, às vezes não encontra nada. Eu vou dar um exemplo. Eu participei de uma escavação na Jordânia chamada Tel Rishban. Tal Rishban, Tel em hebraico, Tal em árabe. E essa escavação, ela até uma universidade adventista, é uma das seniors ali, que é a Andrews, lá dos Estados Unidos, que eu tinha que escavar. Eles já estavam escavando lá desde os anos 50. Eles estavam, por isso chamava Tal Rishban, porque eles estavam com a esperança de encontrar ali a cidade de Heshbon, mencionada na Bíblia. Entendi. Desde os anos 50 escavando. Caralho. E com dinheiro assim, contadinho na mão. A igreja adventista patrocinava, através da Andrews University, o governo da Jordânia, algumas pessoas que têm grana às vezes ajudam. Quando chegou no período persa, agora vocês já sabem pelas camadas, Sim. não tinha mais nada para baixo. Então aquela cidade que estavam escavando desde os anos 50, achando que era Tal Rishbon, Não tinha porra nenhuma. não era. Será que escavarem mais pra baixo? Foram, eu acho? mas aí tem uns aparelhos que usa, tipo um GPS, que você Entendi. sabe a profundidade, não tem mais nada construído. Então acontece. Entendi. Aquela cidade não sabemos qual é, mas a Rishbon da Bíblia não era. Teve um grupo de pessoas que gastaram a vida inteira pra achar essa porra e não acharam, mano. Mas é compensador, que às vezes... Você sabe que a melhor maneira de encontrar uma coisa é procurando outra.